Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 16, a partir do verso 65, a tentativa do Senhor de ir para Vrindavana. Vamos direto à tradução e significados de Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: podes executar uma tarefa que nem mesmo eu posso fazer. Além de ti, não sei de mais ninguém que possa cumprir minha missão em Gauda Desha. Significado: a missão do Senhor Chaitanya é salvar as almas caídas desta era. Nesta era de Kali, praticamente 100% da população é caída. Por certo que Sri Chaitanya Mahaprabhu libertou muitas almas caídas, mas seus discípulos provieram principalmente de classes superiores. Por exemplo, ele liberou Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya e muitos outros que tinham status social elevado, mas eram caídos do ponto de vista espiritual. Srila Rupa e Sanatana Goswamis eram altos funcionários do governo, e Sarvabhauma Bhattacharya era o maior erudito da Índia. De modo semelhante, Prakashananda Saraswati foi o líder de muitos milhares de sannyasis mayavadis. Entretanto, a Srila Nityananda Prabhu coube libertar pessoas como Jagai e Madhai. Portanto, o Senhor Chaitanya diz: Amara Duskara Karma Toma Haite Hoy. Jagai e Madhai foram salvos unicamente pela misericórdia de Nityananda Prabhu. Ao ferirem Nityananda Prabhu, o Senhor Chaitanya ficou irado e decidiu matá-los com sua Sudarshana Chakra. Porém, Nityananda Prabhu salvou-os da ira do Senhor e liberou-os. Na encarnação de Gauranitai, supõe-se que o Senhor não mate demônios, senão que os libere, mediante a pregação da consciência de Krishna. No caso de Jagai e Madhai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou tão irado que os teria matado sem pestanejar. Mas Nityananda Prabhu foi tão generoso que não apenas salvou-os da morte, mas também elevou-os à posição transcendental. Assim, o que não foi possível para Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu executou. Da mesma forma, se alguém é fiel ao serviço de Gauranitai, segundo o padrão da sucessão discipular, pode até mesmo exceder o serviço de Nityananda Prabhu. Este é o processo da sucessão discipular. Nityananda Prabhu liberou Jagai e Madhai, mas o servo de Nityananda Prabhu, por sua graça, pode liberar muitos milhares de Jagai e Madhais. Esta é a bênção especial da sucessão discipular. Pelo resultado de suas atividades, pode-se compreender aqueles que compõem a sucessão discipular. Isto é sempre verdade no tocante às atividades do Senhor e de seus devotos. Logo, o Senhor Shiva diz: Aradhanam Sarvesham Vishnuraradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tidianam Samarchana. De todas as espécies de adoração, a adoração ao Senhor Vishnu é a melhor. E melhor do que a adoração ao Senhor Vishnu é a adoração a seu devoto, o Vaishnava. Isso é do Padma Purana. Pela graça de Vishnu, o Vaishnava pode prestar melhor serviço do que Vishnu. Esta é a prerrogativa especial do Vaishnava. O Senhor realmente deseja ver seus servos trabalharem mais gloriosamente do que ele próprio. Por exemplo, no campo de batalha de Kurukshetra, Sri Krishna instigou Arjuna a lutar, pois, pelo plano de Krishna, todos os guerreiros na batalha estavam fadados a morrer. O próprio Krishna não queria para si o mérito, ao invés disso, queria que Arjuna levasse todo o crédito. Portanto, pediu-lhe que lutasse e ganhasse fama. Tasmat tvam uttishtaya sholabhasva, jitva shatrum bhukshva, rajam samridham. Mayaivaite nihota purvam eva nimitta matram bhava savyashatim. Portanto, levanta-te e prepara-te para lutar.
Após conquistares teus inimigos, desfrutarás de um reino próspero. Por meus desígnios, eles já estão de mãos dadas com a morte. E tu, Savyasati, não passas de um instrumento nesta luta. Bhagavad Gita 11:33. Assim, a Suprema Personalidade de Deus dá todo o mérito ao devoto que executa com perfeição qualquer tarefa difícil. Hanumanji e Vajrangaji, servo do Senhor Ramachandra, é também outro exemplo. Foi Hanumanji quem, de um salto, pulou sobre o mar e da praia de Bharatavarsha alcançou a praia de Lanka. Quando o Senhor Ramachandra resolveu ir lá, pavimentou o caminho com pedras, embora, de acordo com sua vontade, as pedras fossem incapazes de flutuar no mar. Se simplesmente nos abrigarmos nas instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu e seguirmos os passos de Sri Nityananda Prabhu, este movimento para a consciência de Krishna poderá ganhar vulto e os pregadores fiéis ao serviço do Senhor poderão executar tarefas ainda mais difíceis. Aqui temos um significado de Prabhupada tão atualizado que é difícil passar para outros versos sem fazer comentários. Ele está inteiramente atualizado porque ele fala da sucessão, a grande preocupação que o nosso movimento tem. Nosso movimento está vendo o afastamento da filosofia da consciência de Krishna. Muitas teorias karmakandias que provêm da seção Karmakanda dos Vedas, que visam bênçãos, melhoria da qualidade de vida, promoção aos planetas celestiais, uma boa família, bons filhos, etc. Essas atividades estão rondando e até penetrando dentro dos conceitos da filosofia da consciência de Krishna e especialmente do movimento de Prabhupada na parte que nos toca em termos de observação. Então aqui se fala da sucessão, da importância da sucessão. E esse tema está diretamente relacionado conosco. Está relacionado porque nós temos a responsabilidade de passar adiante. Imagine, nós temos a bênção e o mérito e também a responsabilidade de fazer um trabalho melhor que o de Nityananda. Imaginem vocês. Se nós não vamos ter que nos preocupar definitivamente com a pregação da consciência de Krishna, com a apresentação da consciência de Krishna para as pessoas comuns da sociedade. Interessante que aqui tem uma resposta para o grande questionamento que o projeto Krishna West levanta para a sociedade de Vaishnavas, hoje em dia reunidos, que é como fazer o movimento Hare Krishna se tornar relevante, como fazer o movimento Hare Krishna sair de dentro de casa, não ficar somente dentro da religiosidade, das práticas ritualísticas, dos jargões que levam a um círculo repetitivo de atividades que não ajudam, buscando um perfeccionismo social dentro de uma esfera que não ajuda a absolutamente nada dentro do movimento. Então, observem a resposta que Prabhupada dá para o questionamento como tornar o movimento relevante. Se simplesmente nos abrigarmos nas instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu e seguirmos os passos de Sri Nityananda Prabhu, este movimento para a consciência de Krishna poderá ganhar vulto, poderá ser relevante. E os pregadores fiéis ao serviço do Senhor poderão executar tarefas ainda mais difíceis. Imagine nós fazermos tarefas ainda mais difíceis do que os pioneiros. Nós vimos o que os pioneiros fizeram.
Brahmananda, Tamal Krishna Maharaj, Jayapataka Maharaj. Nós vimos o que eles fizeram. Esse ano, Hridayananda Maharaj faz 50 anos de sannyasi, jubileu de ouro. Imagine o que essas personalidades fizeram. Toda a América Latina, a quantidade de Vaishnavas, a quantidade de projetos que existem na América Latina, feitos por Hridayananda Maharaj depois que tomou o sannyasi. Então, vejam que coisa super interessante nós temos aqui como estímulo para superarmos. Então, há um desafio muito grande colocado na nossa geração. E nós não podemos ficar indiferentes a esse desafio, pensando que dentro de casa vamos poder resolver todos os problemas da casa. Quanto mais limpa, mais tem o que limpar. E todo mundo que limpa a casa sabe, limpa a cozinha, pelo amor de Deus. Quanto mais limpa a cozinha, mais tem que limpar. Porque vem um prato sujo, vem um copo que bebeu água, vem uma colher que foi usada para servir alguma coisa, tem que limpar tudo de novo, tem que limpar a pia, tem que limpar o ralo da pia, o tempo inteiro. Quando nós vamos conseguir organizar uma sociedade em termos de Varnashana que fique tão perfeita para então sair e pregar? Nunca, nunca vamos conseguir. Não, esse não é o exemplo da nossa sucessão discipular. Não foi assim que Bhaktisiddhanta fez, que foi o primeiro a seguir a mentalidade de Bhaktivinoda Thakura, de ir para a rua, nessa nova geração, né? Considerando essa nova geração. E que fez com que Prabhupada saísse da Índia e fosse para os países de estrangeiros que falavam inglês. Então, aqui, nesse significado que Prabhupada fundamentou com versos difíceis, imagine, do Padma Purana, ele cita o Padma Purana, ele cita o Bhagavad Gita, capítulo 10, cita o Bhagavad Gita, capítulo 11, e cita o Bhagavatam e o Vedanta Sutra, Tene Brahma Harida, e vai, né? Os Ishopanishads, Ishvara Sarvabhutana, não, o Bhagavad Gita, 18º capítulo, e assim Prabhupada cita e fundamenta os seus argumentos da importância da sucessão. Por quê? Porque esse capítulo, a tentativa do Senhor de ir para Vrindavana, é baseado, o ponto máximo desse capítulo é a instrução de Chaitanya para Nityananda. Quando Chaitanya diz para Nityananda, vai para Bengala. Vai para Bengala. É isso que está agora, que acabou de ser falado e agora está sendo explicado sobre Nityananda. Vai para a área da Bengala. Vai para lá pregar. Quem vai pregar lá é você. E ele manda e diz para ele ficar na área. Então, olhem que maravilha. E veja que tipo de público o Prabhupada toma como padrão. Olha o nosso público-alvo, qual é o perfil do nosso público-alvo. O que hoje em dia todos os administradores se preocupam, qual é o perfil do nosso público-alvo? Está aqui, o perfil Jagais e Madais. Esse é o perfil do nosso público-alvo. Então está aqui muito claro, que é fazer com que essas pessoas possam despertar inteligência. Não adianta só dar praçada, não adianta só cantar de forma que eles escutem. Isso não é suficiente para o movimento. É suficiente para a pessoa, mas não é suficiente para o movimento. Para o movimento é suficiente despertar a compreensão, como Chaitanya faz com Nityananda. Ele diz, vai para Bengala. Quem pode fazer melhor do que eu na Bengala? Eu estou em Jagannatha Puri, não posso sair daqui. Eu fiz uma promessa de ficar perto. Lá estão meus membros familiares, eu sou um sannyasi. Eu fiquei em Jagannatha Puri para ficar relativamente perto da mamãe, mas você pode ir para lá, e você deve ir para lá. Então, e o público-alvo que ele está dizendo aqui não são os grandes intelectuais como
como Rupa Goswami, como Sarvabhauma Bhattacharya, Sanatana Goswami, toda essa galera que foi falado aqui. O público alvo do primeiro indivíduo que representa a sucessão, que é Nityananda Prabhu, é o público-alvo dos Jagais e Madais. E ainda temos que estar preparados para dar uma misericórdia superior à misericórdia de Chaitanya. Porque foi o que Nityananda fez. Nityananda deu uma misericórdia para os Jagais e Madais, assim, superior à misericórdia dada por Chaitanya, porque Chaitanya queria matar. Ele tinha um Sudarshana Chakra pronto para usar, como Prabhupada diz. Na história das armas, não se faz armas que não sejam usadas. As armas são feitas para usar. Então Chaitanya tinha Sudarshana Chakra para usar. Era muito simples para ele. Mas Nityananda deu uma misericórdia superior. Ele disse, não. Lembra aí da sua missão nessa era de Kali. Então, e aí qual foi o acordo? O acordo foi feito ao nível da inteligência. Então, Chaitanya obrigou que eles dissessem, sim, voluntariamente nós aceitamos cantar. Então, Chaitanya, só se eles prometerem. Então, vamos despertar a inteligência. Então, temos que cuidar das pessoas para despertar a sua inteligência, para que elas caminhem sozinhas. Nós não precisamos ficar o tempo inteiro cuidando da autoestima, cuidando da motivação, cuidando dos mínimos detalhes. Não, vamos fazer com que a inteligência dessas pessoas despertem e uma vez despertas, possam ajudar a própria pessoa a conduzir sua própria vida e ainda ajudar outros. Então essa é a missão do Senhor Chaitanya. E lendo esse livro aqui, esse significado aqui, eu vi como o Prabhupada estava tão motivado, tão interessado no tema da sucessão e como ele aplicou sua energia para falar sobre a sucessão em termos de deveres prescritos. Ele dá o dever prescrito para Nityananda e ele define o público-alvo de Nityananda na região de Gauda e assim ele orienta o Senhor Nityananda e Prabhupada nos orienta com o significado desse. E ainda tem a resposta para o grande questionamento do momento, que é entender que o movimento está ficando irrelevante no Ocidente e que os devotos do Ocidente estão fugindo para a Índia para poder viver uma experiência de relevância. Por quê? Porque na Índia os devotos tiveram muito mais êxito do que no Ocidente. Então, estão fazendo o movimento contrário de Prabhupada. Prabhupada, pedido por Bhaktisiddhanta, saiu da Índia para vir para o Ocidente. Mas como o movimento não ficou relevante, só tem grandes deidades, templos belíssimos, caríssimos, mas a congregação é desconfiada, não se entregou como a congregação dos indianos. Os devotos visitam a Índia, veem a Índia em grande progresso, as congregações participando, todo mundo ajudando financeiramente, que é o grande problema do Ocidente, ajudando com devoção, ajudando com os mínimos detalhes. Aí o devoto, não, eu vou para onde tem boa associação. Aí corre todo mundo para a Índia de novo. Aí fica todo mundo lá. E às vezes ficam marginalizados. O pior é isso. Às vezes ainda ficam marginalizados na periferia do movimento na Índia. Isso está sendo cada vez mais comum. Isso, devotos que vão lá e que fazem todo tipo de atividade que não são exatamente as atividades que Prabhupada fez, mas estão vivendo dentro do respaldo, da relevância do movimento. A ISKCON de fato é relevante. Todos os líderes políticos, todos os últimos e o atual líder político, sempre têm consciência do trabalho de Prabhupada. E Biden tem? E Bolsonaro tem? Não tem. Eles não têm consciência da relevância do movimento. O movimento não incomoda, o movimento não contribui, o movimento não faz esse tipo de coisa no Ocidente. Na Índia, sim. Na Índia, sim. Então,
A tendência é essa, mas o que tem aqui, em termos de sucessão, que pode salvar o movimento, não é todo mundo voltar para a Índia, é seguir a ordem de Bhaktivinoda Thakura, da esposa de Bhaktivinoda Thakura, a resolução da reunião de família que produziu de que, se querem tornar o movimento relevante, leva para os países de língua inglesa. Essa foi a conclusão da esposa de Bhaktivinoda Thakura na reunião familiar. Mas vocês querem realmente fazer um movimento relevante? Você está pensando que Namahata, está pensando que escrevendo esses livros tradicionais vai fazer um movimento relevante? Parafraseando ela, né? Não, o movimento vai ficar relevante se vocês romperem a barreira do colonialismo que a Índia está sujeita. Se vocês forem para os países que falam inglês. E Bhaktivinoda Thakura, nossa, que luz, que iluminação veio da minha Devi, da minha esposa. E Bhaktisiddhanta Saraswati escutou aquilo dos lábios da própria mãe dele e viu a confirmação do pai dele. E ele criou essa expectativa. Trabalhou, organizou a sociedade no que ele pôde e transmitiu o recado. Vão para o Ocidente. Tentaram, e Prabhupada veio e teve sucesso. Então, é só para a gente entender a missão do Senhor Chaitanya e a nossa relação com a missão do Senhor Chaitanya. É muito importante que a gente faça isso. Eu quero comentar que, enquanto eu falava que Prabhupada, no seu comentário, fez referências, eu olhei o significado do verso seguinte e falei de algumas referências que estão no significado do verso seguinte. Mas, ainda assim, a linha de raciocínio que eu estava usando, de que Prabhupada se dedicou a um significado que fosse bem fundamentado para que os devotos, ao lerem, pudessem se sentir inspirados, como eu tive que parar para ler justamente por causa do conteúdo aqui. Então, Prabhupada também cita importantes versos, como eu disse, do Padma Purana e a fala do Senhor Shiva no Padma Purana e também o Bhagavad Gita, capítulo 11. Então, assim, Prabhupada faz de fato um significado para nos levar a reflexões como essa que eu apresentei agora. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu quero chegar com a minha vida humana? Onde eu quero chegar com essa oportunidade que eu obtive da vida humana? Eu não posso ter nenhum desejo de ordem pessoal. O meu desejo deve ser o desejo do meu mestre. O meu mestre, Prabhupada, tem o desejo do mestre dele. O mestre de Prabhupada tem o desejo do mestre dele. E assim a gente chega ao patrono, ao mestre principal do movimento, que é Chaitanya Mahaprabhu, que tem o desejo. Qual é o desejo de Chaitanya Mahaprabhu? Portanto, o desejo de Chaitanya Mahaprabhu é que todas as cidades e vilas possam cantar o Mahamantra Hare Krishna. Parabéns a vocês da ISKCON daqui de Campina Grande, que ontem reiniciaram o festival de domingo, e eu fui informado de que vieram pelo menos uns 30 convidados e que tinham pessoas novas e tudo mais. Parabéns pela divulgação, eu perguntei como foi feita a divulgação. Parabéns pela divulgação, parabéns pela realização do festival. É assim que a gente pode fazer alguma coisa. Um pouquinho que a gente faça é muito importante, é muito significativo para a missão do Senhor Chaitanya. Obrigado pela atenção de vocês, todas as glórias a Srila Prabhupada.